Continuando a discussão sobre o Kalam, deixarei para outros vídeos, nos quais irei discutir os argumentos do design inteligente e ajuste fino do universo, para dizer mais sobre os argumentos que geralmente são apresentados como uma salada mista junto com o Kalam para demonstrar sua veracidade. Portanto, não estou tentando realizar um espantalho aqui, mas apenas discutir o valor lógico e explicativo do argumento Kalam em si. Agora, discutindo a premissa 2, que diz: o universo em algum ponto começou a existir, a premissa 2 apresenta uma afirmação que é aceitável e plausível, porém, somente quando assumimos que as melhores evidências que possuímos da cosmologia atual, ou seja, conhecimento científico, nos indica que existe algo semelhante a um começo do universo. Porém, o problema é que pouco compreendemos o que significa esse começo, e se realmente podemos o chamar de começo, pois não sabemos de nada anterior a isto, e nem se tempo de fato existe antes disso, o que possivelmente não existe. Portanto, novamente entramos em um território do argumento que é um apelo à ignorância. Se por acaso conseguirmos distinguir ou compreendermos algo que seja anterior, iríamos ainda chamar isso de início do universo? Sim ou não, de acordo com a sua opinião? Ou seja, se considerarmos que existiu uma pré-realidade relacionada ou a qualquer coisa como divindade ou outros universos, isso passaria a ser o início ou um pontapé inicial, o que veio antes disso, se é que existe um antes disso, como disse sobre o tempo, que não existe, que passa a existir a partir do Big Bang. A mesma pergunta se repete e por aí vamos novamente a uma regressão infinita de causas, que é exatamente o que os deístas e cristãos querem evitar e dizem ser impossível quando usam argumentos contíguos para validar o Kalam. Veja bem, se isto é impossível, a resposta padrão é que precisamos de um agente não contingente e não causado. E isso é basicamente o que chamamos de uma falácia de petição especial, ou isenção especial. Petição especial ocorre quando alguém cita uma exceção a um princípio universal sem justificar com causas razoáveis esta isenção às regras estabelecidas. Se a justificativa para a existência de um ser X é que precisamos de um ser não contingente, ainda que aceitássemos isso, não há nada que explique por que esse ser precisa ser X. Ele poderia ser Y, Z, W. Ou seja, por que qualquer material desconhecido ou energia amorfa, natural ou impessoal, anterior ao universo não poderia se classificar como esse ser não contingente, não dependente de outros seres ou matérias anteriores para a sua existência. Por que isso não seria possível? Não há explicação que determine isso de maneira razoável, o que é especialmente verdadeiro para o argumento Kalam em si, que não apresenta em nenhuma das suas premissas uma explicação para isso. O ser chamado de Deus é basicamente definido com o intuito de se encaixar na definição do argumento, e não o oposto. Ou seja, o argumento poderia ser reescrito na seguinte forma: 1. Tudo, exceto Deus, tem uma causa. 2. O universo está incluso em tudo. 3. Portanto, o universo tem uma causa. E Deus aqui é definido basicamente como a única exceção, ou seja, uma verdade por definição, que não complementa em nada, em termos de raciocínio, em nada dizer se ele existe ou não na realidade objetiva. Pode tão pura e simplesmente ser uma criação arbitrária da linguagem e da imaginação. Exemplo: 1. Tudo, exceto energia escura, entre aspas, tem uma causa. 2. O universo está incluso em tudo. O universo é tudo. 3. Portanto, o universo tem uma causa. O fato é que as diversas versões do argumento cosmológico Kalam já demonstram essa limitação. Originalmente, o argumento dizia: 1. Tudo tem uma causa. 2. O universo está incluso em tudo. 3. Portanto, o universo tem uma causa. Mas este foi modificado com o tempo para tudo que começa a existir tem uma causa, para se afastar da definição de Deus e criar uma isenção especial necessária a Deus para desenvolver a primeira premissa, sem você notar a prestidigitação, o truque com as mãos de esconder a falácia lógica da petição especial. Porém, a única coisa que essa mudança contribui é empurrar a falácia lógica
para os argumentos posteriores que vão justificar Deus, pois ainda é impossível determinar qual distinção torna mais razoável dar a isenção às regras a um ser agente em comparação a uma existência outra qualquer diferente dessa. Resumindo, então, os problemas que eu apontei do Kalam. Primeiro, um ser agente não pode ser concluído das premissas ou conclusões, não segue. 2. Fazer essa conclusão é um apelo à ignorância. 3. Silogismos e verdades por definição não determinam a realidade objetiva, mesmo que sejam válidos internamente no argumento. 4. Isso compreendemos, pois os limites do conhecimento demonstram que nossas intuições não conseguem explicar todos os fenômenos, inclusive aqueles que já temos vários conhecimentos. Ou seja, a metodologia científica é superior ao uso somente de ferramentas isoladas, como a dedução, para a compreensão da realidade. 5. A premissa 1 se baseia na experiência comum ex materia e não ex nihilo, sobre o início das coisas existirem. Portanto, não conclui nada. 6. Falácia de composição. Não podemos assumir as propriedades do todo pelas suas partes, porque o carro possui borracha no pneu, não significa que todo o carro é feito de borracha. Isso não segue logicamente. Apenas fazemos isso na indução com a margem considerada de erro através de cálculos matemáticos, como na estatística, e não através de intuição e dedução. 7. Por último, temos truques de mãos, prestidigitação, nos quais o argumento empurra a falácia de petição especial, que originalmente fazia parte do argumento Kalam e ainda continua fazendo parte das explicações posteriores, para definir Deus como a única resposta, quando essa não é a única possibilidade, o que cria inclusive outros tipos de falácias, como a falácia do preto e branco, que elimina as outras possibilidades, e por aí vai. Terminando, ainda deixei de fora muitas das outras questões que explicam essa necessidade humana de explicar as causas como um agente e sobre os paradoxos de causa inicial não contingente, que irei discutir em mais detalhes quando analisar as defesas adjacentes feitas a este argumento diretamente da boca de apologistas. Também não discuti os problemas relacionados ao princípio de causalidade sem utilizar o tempo, que também irei discutir neste contexto que eu citei. No último vídeo dessa série sobre o Kalam, eu farei um vídeo sobre um adendo para explicar a diferença entre a religiosidade, pseudociência e conhecimento científico, pois algumas pessoas podem ter a impressão errônea, quando eu me referi sobre o Deus das lacunas, que a ciência realiza o mesmo processo incorreto de correção dos raciocínios científicos. Isso não poderia estar mais longe da realidade. Te vejo lá.